Olá! Hoje vou estar falando um pouco para vocês sobre a solenidade de Corpus Christi, que é uma grande celebração que tem por objetivo exaltar publicamente a presença real de Jesus na Eucaristia. Quinta-feira Santa celebra a festa de Corpus Christi, que é 60 dias depois da Páscoa e 10 dias depois de Pentecostes. Como surgiu essa festa? Por que ela acontece uma vez por ano, sempre 60 dias depois da Páscoa, sempre numa quinta-feira? Por que a quinta-feira? Vou convidar vocês para nós irmos para o século XIII e vamos saber a história de Juliana de Cornilon, ou também conhecida como Juliana de Liege. Juliana de Liege nasceu nas proximidades de Liege em 1192 e faleceu em 1258, com 66 anos. Foi canonizada em 1599 pelo Papa Clemente VIII. Então, ela se tornou Santa Juliana de Cornilon. Juliana nasceu nas proximidades da cidade de Liege, na Bélgica. Ela ficou órfã muito nova e foi criada pelas freiras agostinianas no Monte Cornilon e ajudava as freiras no leprosário. E com 16 anos, ela resolveu entrar para a vida religiosa. Com 16 anos, Juliana começou a ter visões e sonhos com a lua cheia. E no centro dessa lua, existia uma mancha escura. E ela não sabia o que significava. Achava que era uma tentação. Essas visões e esses sonhos eram frequentes na vida de Juliana. Então, Juliana começou, nas suas orações, pedir para Deus que mostrasse para ela o que significava aquela lua cheia com o centro, com aquela mancha escura. Era a igreja. E que aquela mancha escura era a ausência de uma festa em honra à Eucaristia, dentro do calendário litúrgico. Em uma de suas visões místicas, Jesus apareceu para ela e pediu para que houvesse uma festa para a Sagrada Eucaristia, com destaque. Anos depois, ela contou esse sonho e visões para suas amigas, irmãs mais próximas. E elas incentivaram Juliana a contar os seus sonhos e visões místicas para o arquidiácono, que se chamava Jacques Pantaleon. Isto aconteceu em 1246, quando Juliana contou para o arquidiácono Jacques Pantaleon as suas visões místicas e o seu sonho. Ele ficou muito entusiasmado e tocado e contou para o bispo de Liege, que, após algumas hesitações, acolheu a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade de Corpus Domini na sua diocese. Mais tarde, outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados: Bélgica, Polônia, Alemanha. Então, foi estabelecida uma festa só do Corpus Domini, que era toda quinta-feira, uma vez por ano, porém, naquela época não tinha procissão ainda. Por que uma festa só para essa solenidade, se nós, na Semana Santa, nós temos o Tríduo Pascual, que começa na quinta, sexta e sábado? A Quinta-feira Santa, quando se celebra a cerimônia do lava-pés, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, começa com muita alegria, mas termina a missa com as matracas, que trazem o seu som seco, recordando que a missa começa com alegria e termina com uma nota de tristeza, pois o Senhor foi preso e logo a seguir foi morto. Daí o pedido do próprio Jesus de uma festa só para honrar ele na Sagrada Eucaristia, que começasse com alegria e glória e terminasse também com glória e triunfo.
Agora nós vamos para o ano de 1263. Vamos falar do milagre eucarístico de Bolsena, cidade que fica no norte da Itália. Vou contar aqui para vocês a história do Padre Pedro Praga. Padre Pedro vivia um conflito muito grande, uma angústia muito grande, pois ele mesmo duvidava que o pão e o vinho, depois de abençoado, depois de consagrado, passando pela transubstanciação, se tornava o corpo e o sangue de Cristo. E mediante a essa angústia, a essa dúvida, ele resolveu fazer uma peregrinação a pé e sozinho até a cidade de Roma para rezar nos túmulos de Pedro e Paulo, os dois grandes pilares da nossa igreja, dois grandes apóstolos, pedindo a intercessão deles para que eles intercedessem junto a Deus para fortalecer sua fé e ele acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. A viagem era longa, ele estava indo a pé e uma das vias que ele pegou passava na cidade de Bolsena. Chegando lá, ele ficou lá para pernoitar e no dia seguinte prosseguir sua viagem. No dia seguinte, ele foi até a capela de Santa Cristina dos Infortúnios para celebrar uma missa. Chegando lá, ele foi até a catacumba de Santa Cristina dos Infortúnios e pediu também a intercessão dela para que ela intercedesse junto a Deus, para que ele fortalecesse a sua fé e acreditasse na presença real de Jesus na Eucaristia. Vou dar uma pausa aqui e vou contar um pouquinho para vocês por que Santa Cristina dos Infortúnios. Quem foi ela? Essa cidade de Bolsena tinha um lago famoso, onde aconteceu um prodígio. Santa Cristina era uma católica fervorosa que se converteu ao cristianismo, se batizou e o pai não aceitou sua conversão. O pai tinha um cargo importante na cidade e tinha vergonha, da filha ter se convertido ao cristianismo e ser uma católica fervorosa. E mandou maltratá-la, torturá-la para ela deixar o cristianismo. Como ela não cedeu ao desejo do pai, o pai tentou matá-la por 8 vezes. Na 8ª vez, o pai mandou amarrá-la numa pedra e jogá-la no lago. E aconteceu aí um prodígio. A pedra começou a boiar. Tem marcas na pedra dos pés de Santa Cristina. Sendo este acontecimento um milagre, e dizem que ela ficou muito tempo em cima dessa pedra, por isso que ficou as marcas dela na pedra. E o pai assistiu tudo. Bem, aí tiraram ela do lago, E o pai logo em seguida morreu. Logo depois, o irmão continuou a torturá-la e a matou com uma espada. Por isso que esse lago ficou famoso na cidade de Bolsena. Santa Cristina dos Infortúnios. Essa é a história dessa jovem. Voltando à história de Padre Pedro, então ele foi celebrar a missa. Quando estava celebrando a missa, ele levantou a hóstia, começou a rezar para que a transubstanciação acontecesse e naquele momento a hóstia começou a tomar uma forma avermelhada e gotejar sangue. E ele viu na hóstia a própria presença de Cristo. O corporal ficou cheio de sangue e ele, chorando, dobrou o corporal com a hóstia e guardou na sacristia. Quando ele foi guardá-la, pingou também sangue nas pedras da capela. Com esse fato, muitos hereges naquela época se converteram ao cristianismo. O Papa Urbano IV se encontrava perto de Bolsena, na cidade de Orvieto, com a corte pontífice e teólogos, pois eles passavam o verão na cidade de Orvieto. Então, Padre Pedro se dirigiu à cidade de Orvieto, acompanhado de alguns fiéis, para contar este fato. O Papa Urbano IV, então, mandou
alguns teólogos, entre eles São Tomás de Aquino, junto com o bispo, para a cidade de Bolsena para averiguar os fatos. Depois de averiguar os fatos e ver que aquilo realmente foi um milagre, eles pegaram o corporal com a hóstia e foram levar para o Papa Urbano IV em Orvieto. Ali foram pessoas, os fiéis daquela cidade de Bolsena, acompanhando o bispo, os teólogos, e também pessoas de várias vilas e cidades vizinhas foram acompanhando em procissão. Quando estavam chegando perto da cidade de Orvieto, o Papa, junto com a sua comitiva, foi ao encontro deles. Eles se encontraram na ponte. Logo que se encontraram, o bispo entregou ao Papa o corporal acompanhado da hóstia. E assim que ele viu, ele se ajoelhou em adoração e falou Corpus Domini, que quer dizer corpo de Cristo. O corporal com o sangue de Cristo está hoje na Basílica de Orvieto. Tem uma urna que está com os tecidos e a hóstia que com o tempo se desfez em fragmentos, ou seja, grudou no corporal. A cidade de Bolsena ficou só com a pedra com manchas de sangue. Qual a relação desses dois acontecimentos? O Papa Urbano IV, que teve o seu pontificado de 1261 a 1264, é o arquidiácono Jacques Pantaleão, que há 18 anos atrás ouviu Juliana de Cornilon contar suas visões místicas e seus sonhos para ele. Depois de passar 17 anos, 1263, acontece esse milagre eucarístico na cidade de Bolsena com o Padre Pedro e também no pontificado do Papa Urbano IV. 1264. Os santos se cruzaram. A história de Juliana de Cornilon e a história do Padre Pedro Praga. E Deus conduziu os acontecimentos para que esta festa acontecesse. Na bula de instituição intitulada Transiturus Dioquimundo, em 11 de agosto de 1264, Papa Urbano lembrava, com discrição, as experiências místicas de Juliana de Cornilon, confirmando sua autenticidade e descreve. Embora a Eucaristia seja celebrada solenemente todos os dias, consideramos justo que, ao menos uma vez por ano, se faça mais honrosa e solene memória. As outras coisas, de fato, de que fazemos memória, nós a aproveitamos com o espírito e com a mente, mas não obtemos por isso a sua real presença. Por sua vez, nessa sacramental comemoração do Cristo, ainda que sobre outra forma, Jesus Cristo está presente entre nós na própria substância. Enquanto estava prestes a ascender ao céu, disse: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Depois de muitas considerações e averiguações, o Papa instituiu a festa universal. Logo, essa festa foi estendida para toda a igreja no mundo inteiro. 11 de agosto de 1264. O Papa Urbano IV quis que fosse preparada orações próprias, ofício próprio para esse dia, uma liturgia rica e espiritual. Estavam coincidentemente naquela cidade com ele dois dos mais renomados teólogos de todos os tempos, que São Tomás de Aquino e São Boaventura. O Papa então convocou todos os teólogos e encomendou um hino para a sequência da missa dessa festa. Conta-se que, terminada a tarefa, eles apresentaram-se todos diante do Papa e cada um devia ter sua composição. O primeiro a fazê-lo e a lê-lo foi, então, São Tomás de Aquino. São Boaventura, logo após ouvir o hino que São Tomás de Aquino havia lido,
queimou seu pergaminho e causou espanto a São Tomás de Aquino, que perguntou por quê. O santo franciscano, com toda a humildade, explicou-lhe que sua consciência não o deixaria em paz se ele causasse qualquer empecilho, por mínimo que fosse, à rápida difusão de tão magnífica sequência, escrita por São Tomás de Aquino. E os demais teólogos também fizeram o mesmo. Então, esse hino Lauda Sion, que significa louva Sião, é o hino oficial da festa de Corpus Christi. Papa Urbano IV faleceu em 1264. Os sucessores do Papa Urbano IV não sustentaram o decreto e a festa de Corpus Christi ficou suspensa até 1311, quando foi reintroduzida pelo Papa Clemente V. Contudo, só no Concílio de Vienne ela se tornou universal, que foi no ano de 1317, quase meio século depois, pelo Papa João XXII. Com o tempo, outros papas foram enriquecendo essa solenidade e, em 1500, no Conselho de Trento, colocou também a procissão para honrar Jesus Cristo na Eucaristia. Esta solenidade deve ser acentuada, o clima de alegria, e é importante também que haja flores, elementos que nos remetam à Eucaristia. A ceia do Senhor, com flores, trigo, vinho, pão, uva, jarro, água. Em muitos lugares do Brasil e do mundo se confecciona tapetes para Jesus passar. Os tapetes coloridos tiveram origem em Portugal e foram trazidos para o Brasil durante a colonização, entre os séculos XVI e XIX. Historicamente, a tradição de enfeitar as ruas começou na cidade de Ouro Preto. Esta procissão solene está no Código de Direito Canônico, que é o momento público de adoração da Santíssima Eucaristia. É a única ocasião que a Santíssima Eucaristia sai nas vias públicas, na Quinta-feira Santa, fazendo alusão à Quinta-feira Santa. Adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento é experimentar a graça de contemplar o Senhor. É um momento de exaltação pública, onde as ruas estão enfeitadas e a procissão acontece depois da celebração eucarística, que é a missa, com o padre e a comunidade. E no final da procissão se realiza a bênção do Santíssimo Sacramento. Para finalizar, pensemos. Bons amigos encontram prazer na companhia um dos outros. Vamos conhecer, então, o prazer de estar na companhia de nosso melhor amigo. Um amigo que pode fazer tudo por nós. Um amigo que nos ama além das medidas. Jesus, o nosso amigo próximo, o nosso companheiro de caminhada. É o amigo certo nas horas incertas. Amigo de todos os momentos, dos bons e dos maus. Amigo dos sorrisos e amigo das lágrimas. Amigo tão humilde, que é rico e glorioso. Vem a nós em tão ínfimos sinais. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe para que ele chegue até mais pessoas.